Deu. Queridos alunos e alunas do curso de licenciatura em Ciências EAD, da FURG, nós estamos fazendo essa gravação como uma opção aos que não puderam participar das nossas aulas síncronas, em que Ana Laura e eu lemos este texto: Decolonialidade como via de construção de um futuro viável para a casa comum, dos autores Newton Bruno Tomelin e Rita Buzzi Rauch. A intenção de nós fazermos essa leitura conjunta é especialmente de irmos entendendo e compreendendo o texto na medida de uma leitura coletiva. Como sabemos, normalmente lemos individualmente. Nessa nossa proposição, já feita em outros momentos, não é, Ana Laura? Nós temos lido coletivamente, não é? Uma de nós lê, a outra pergunta, não é? E assim nós vamos lendo, os alunos também, não é? As aulas estão gravadas lá no AVA, mas nós fizemos esse momento como síntese da nossa leitura. E o texto que nós lemos, ele está estruturado nesses 4 momentos. Uma introdução, depois a gênese e consequências ao presente deste conceito que foi trabalhado, que é o conceito de decolonialidade, seguindo da ideia de como a decolonialidade se articula com a educação para um futuro em que todos caibam. E o fato do texto estar aí com as educações as ações entre parênteses, é claro que indica a ideia de que não há uma única educação, não é? São educações para um futuro em que todos caibam. E, por fim, considerações finais. Passo para ti a palavra, Ana. É interessante a gente falar que esse decolonial é de deixar de sermos colonizados como somos, né? Desde que fomos invadidos pelos portugueses, porque o país já tinha sido descoberto. O que tinha os povos originários estavam aqui. Então, nós nos colonizamos e passamos a não dar valor para os povos originários, a cultura, a educação. Esses dias eu vi um Munduruku, nome do indígena, dizendo isso, que nós, os brancos, devíamos aprender educação com eles, porque as crianças têm educação, e não é educação num lugar formal, é educação com todos que são da tribo. E isso merece um grande respeito que nós não damos, porque a nossa educação é colonial, é por uma escola, um lugar que te tira do lugar. Então, o texto, na introdução, não é? O que ele abordou? Especialmente esse aspecto que a Ana fala, não é? De que nós fomos colonizados, não é? E que nessa colonização, o que houve? Um acúmulo de conhecimento, especialmente vindo da Europa, motivado pela luta de poder e acúmulo de riquezas. A colonização é esse sentido, né, da busca por mais terra naquela época, né? E a lógica dessa colonização é uma lógica em que quem está no centro, diria assim, é um norte, nós somos sul, é esse norte que é a Europa e a América do Norte. E, especialmente nas grandes embarcações, no período de grandes embarcações, a terra era uma fonte de riquezas, não é? E, se vamos pensar, para que a terra, especialmente para retirar dela, de modo predatório, a natureza que pudesse dar lucro para esse país colonizador, não é? Então, isso está trazido, não é, na introdução desse texto, não é? E o texto, na sua introdução, termina com essa pergunta: quais as contribuições
teóricas da decolonialidade para o fortalecimento da escola inserida na construção de um futuro. E aí nós discutimos lá, quando falamos isso, não seria um presente mesmo, em vez de um futuro, embora o texto trabalhe com o futuro, para a casa comum. Então, qual é a contribuição desse conceito para que a gente possa ter um mundo, diria, mais igualitário, mais justo, socioambientalmente sustentável? Esse foi o que está posto especialmente na introdução desse texto, não é? E, a partir dele, nós vamos... eu não falei da ideia da tecnologia e da finança, não é? Aqui, que também está lá na introdução. É que nenhuma tecnologia é neutra, absolutamente, não é? As tecnologias vão sendo inventadas e elas têm, de certa forma, embutidos o interesse de quem as inventou, não é? Então, nesse sentido, também nós podemos pensar que temos estado e somos colonizados. Nós aqui, com toda essa tecnologia deste momento, sabemos que temos dependências de diferentes grandes instituições que nos dominam, seja o Google, como é o caso agora, não é? Seja toda a questão da internet, mas elas têm um interesse comum e uma finalização, um objetivo de lucro. É porque nós falamos no presente, né, Maria? Porque nós aprendemos com Boaventura que a gente tem que alargar o presente para chegar ao futuro. Se pensarmos também nos povos originários, eu estava pensando aqui, eles vivem o presente, o futuro vai chegar, mas eles vivem o presente. Quer ver um exemplo bom que eu estava pensando outro dia? Desse alargamento do presente, mas, na verdade, a gente alarga o futuro, vamos pensar no futuro, né? Quando tem uma criança, a primeira coisa que pergunta é o que você vai ser quando crescer? Nunca pergunta o que você é agora, né? Aí você está alargando o futuro para ela. O que você vai ser lá? Mas e agora? O que você é? É só para a gente entender esse conceito de futuro e de presente. Eu também, é muito interessante esse teu exemplo, Ana Laura, não é? De que a ideia do Boaventura é de que nós vivemos um presente e logo ele deixa de estar presente. O momento seguinte já não é mais o mesmo, porque a gente está sonhando com o próximo momento, que é esse futuro que a Ana Laura aponta das perguntas que a gente vai ser para a criança. O que tu quer ser no futuro e não o que tu é, não é? E a ideia de alargar é exatamente nós estarmos fazendo coisas que permanecem no tempo posterior, não é? Eu diria que um alargamento do presente, por exemplo, Ana Laura e eu, é termos inventado essa leitura coletiva, lá quando começou a pandemia. Então, nós temos lido coletivamente, né? Isso começou lá em 2019 e tem se alargado no tempo. Então, nós alargamos essa ação no presente. No segundo item, que é o item do texto que trabalha com a gênese do conceito de decolonialidade, não é? A gênese e as consequências, é muito interessante esse texto, né? Porque muitos dos autores colocam o texto, a origem, não é? Da colonização na reforma luterana, não é? E aí tem algumas sínteses, né, do que foi a Martinho Lutero, né, um monge agustiniano, professor de teologia, não é, em que ele criticou tremendamente a ação da Igreja Católica, não é? E aí, então, aparece exatamente a Igreja Luterana. Por que ele criticava a venda de indulgências, ou seja, quem tinha dinheiro poderia pagar os seus pecados e, com isso, ficar limpo, diria assim, não é? Ao mesmo tempo, ele foi contra os grandes dogmas da Igreja Católica, não é? E o poder temporal. Eu não sei por que eu pus isso, poder temporal. Que isso não está no texto, não é? Eu não lembro assim o que se é
não me lembro qual que é do Martinho Lutero, essa ideia de por que ele fazia a crítica à Igreja Católica nesta questão do poder luteral. Eu pus a lâmina, eu mesmo já me esqueci o que isso significava. Mas muitos dos autores colocam na Reforma Luterana a ideia do início da colonização. Acho que eu sigo no próximo slide contando outras coisas também, como sendo desse momento do pensamento colonial, a lógica da modernidade, não é? Outros tantos colocam no iluminismo, esse movimento, especialmente na França do século 18, 1700, é a Revolução Francesa, não é? Em que os grandes valores que muitos de nós ainda cultuamos bastante se originaram: racionalismo, cientificismo, a importância da ciência, a importância do progresso, o liberalismo, não é? Que é contra o sistema monárquico e a concentração de privilégios nas mãos de poucos. Liberdade, igualdade, fraternidade, o lema da Revolução Francesa, não é? As virtudes, não é? Porque o que seria uma virtude? Vê só, ela surge lá na ideia do iluminismo, com os grandes pensadores franceses, iluministas, os filósofos, não é? E, nesse sentido, o ser humano passa a ser o centro da reflexão. Né? Essa é a grande questão, em que o ser humano passa a ser central, e não mais apenas a figura de Deus. Né? E isso tem como apogeu a modernidade. Não é? Então, muitos dos autores colocam a Reforma Luterana e o iluminismo, e o próximo, Ana, por favor, eu acho que tem mais um nesse sentido, como os grandes momentos da Revolução Francesa, não é? Da colonização, que eu coloco aqui, ó, de um lado, a Revolução Francesa, do outro lado, a Revolução Industrial na Inglaterra, não é? E vocês muito bem devem já ter ouvido falar nesse filme, não é, Ana? Tempos Modernos, do Chaplin. Tempos Modernos, do Chaplin, que faz a crítica de como a indústria tornava mecanizado o próprio ser humano em diversas tarefas. Aí, Chaplin apertando alguns botões. Não, isso... Desculpe, ia dizer que tem uma questão nessa imagem que é importante, a criança, né? Porque a criança podia trabalhar e, inclusive, ser explorada, assim, pequenos, com 5, 6 anos, trabalhavam em indústrias, nas indústrias têxteis. Tem muito relato de crianças pequenas trabalhando, faziam caixas para elas ficarem em cima para poder trabalhar. Então, esses momentos, para alguns autores, são momentos históricos da colonização. O texto vai dizer, na próxima página, por favor, Ana, que é anterior a isso, que a colonização ela inicia com os grandes, e os autores estão aqui, Mignolo e Dussel, a modernidade ela surge com as grandes navegações. Tá? Então, enquanto alguns autores dizem lá que a Reforma Luterana, a Revolução Francesa e a Revolução Industrial, não é, foram os grandes movimentos históricos, Mignolo e Dussel, que são dois autores latino-americanos, vão dizer que não, que a colonização começou especialmente com as grandes navegações, e naquele tempo nós tínhamos dois poderosos países, não é, nesse movimento, que é a Espanha e Portugal. Não é? Aí está o nascimento de Pedro Álvares Cabral. E aí é interessante, o texto coloca essa citação do Freire, não é? Não penso nada sobre o descobrimento, porque o que houve foi conquista. E sobre a conquista, meu pensamento, em definitivo, é de recusa. A presença predatória do colonizador, seu incontido gosto de sobrepor-se, não apenas ao espaço físico, mas ao histórico e cultural dos invadidos, seu mandonismo, seu poder avassalador sobre as terras e as gentes,
sua incontida ambição de destruir a identidade cultural dos nacionais considerados inferiores, quase bichos. Nada disso pode ser esquecido quando, distanciados no tempo, corremos o risco de amaciar a invasão e vê-la como uma espécie de presente civilizatório do chamado Velho Mundo. Então, não é, eu penso como é interessante o pensamento do Freire, que muito antes desse movimento de discutir decolonialidade, ele já trazia essa ideia de que, bom, nós não fomos, não é um movimento civilizatório, sim é um movimento colonizador. No próximo item, não é? Nós vamos especialmente discutir a ideia de como isso chegou no Brasil, porque o item vai tratar das educações, não é? Como que a decolonialidade pode contribuir para a gente pensar em educações diferentes, não é? E no Brasil, o iluminismo veio como um movimento colonizador, não é? Especialmente está aí toda a ideia, não é, da Inconfidência Mineira, a Conjuração Fluminense, a Revolta dos Lafaiates, a Revolução Pernambucana, não é? Todas essas ideias foram decisivas para a independência do Brasil proclamada em 1822. Ou seja, o iluminismo, não é? Ele serviu como um movimento contra o colonialismo. No entanto, e aí vai contar como é que essas ideias chegaram no século XVIII, não é? Especialmente pelos que tinham estudado nas universidades da Europa e trouxeram as propostas iluministas para o Brasil. Não é? No entanto, gente, se esse foi o momento que diria assim que o Brasil deixou de ser colônia, não é, os movimentos contra o colonialismo, entretanto essa colonização continua, não é? E diria assim, continua até os dias de hoje. Vamos ver o que o texto diz depois disso. Só uma complementação, Maria. Tanto a iluminista, que é a bandeira, né, que é a bandeira republicana, que é a que nós vemos até hoje, tem as palavras ordem e progresso. Progresso vem do iluminismo. Exatamente. E a ordem também. A ordem também, mas se a gente for pensar, o progresso, ele precisa ter movimento. Se tiver ordem, não consegue ter progresso. Todos os progressos, eles tiveram que ter um movimento, uma agitação, uma modificação. E aí eles estão juntos, então, na bandeira. Aqui nós colocamos a própria Inconfidência Mineira, que foi uma revolta de caráter republicano e separatista, não é? Mas organizada, gente, pela elite socioeconômica de Minas Gerais, né? Ela que demonstrava especialmente a insatisfação por conta dos impostos e que eram enviados a Portugal, não é? E essa revolta fracassou, que teve ali em Tiradentes um dos nossos chamados mártires, não é, da Inconfidência Mineira. Não é? No entanto, cabe dizer que ela tem origem na elite socioeconômica. Não é? A diferença, então, entre o colonialismo, não é, que diz respeito às relações políticas e econômicas de um povo ou outro, e aí vocês veem o mundo sendo cortado entre ingleses e franceses, não é? O mundo sendo disputado por ingleses e franceses, e poderíamos pensar antes disso por portugueses e por espanhóis, considerando especialmente o que o texto aborda. A colonialidade, ela é uma consequência, é uma forma de colonialismo, não somente limitada à relação, à formação de poder entre dois povos, como nós tivemos especialmente a tragédia da escravatura, não é, no mundo todo, mas especialmente no Brasil, como lugar em que a escravidão teve 400 anos de duração. Não é? Mas a colonialidade é a supremacia de um povo sobre o outro. Não é?
E aqui nós colocamos o mapa mundi, não é? Nessa organização que todos nós estudamos na escola, né? Que é exatamente um mundo que tem um norte, em que temos lá o norte cêntrico, e um sul, não é? Que é o sul colonizado, seja aí América Latina, seja a África, não é? A Índia, todos esses eram os lugares colonizados. Parte da Ásia. Parte da Ásia, não é? E a crítica a esse modelo, não é, começou lá por 1960, em que Raquel Carson uma americana, fez uma crítica muito contundente sobre um agrotóxico, DDT, não é? Porque o nome do livro é A Primavera Silenciosa, porque ela se deu conta que em determinada região não haviam pássaros, que os pássaros estavam ausentes, não se ouvia mais o barulho dos pássaros, o canto dos pássaros. E a pesquisa mostrou que era a presença de cloro, não é? De resíduos do DDT, que havia exterminado com determinados pássaros. Então, a partir disso, é que se vê a proibição do DDT, mas especialmente o que está aludido aí. Ele é permitido em outros lugares, ele é proibido em alguns lugares e é permitido aqui. E aqui foi permitido no Brasil por bastante tempo. Não é bem posterior a ele ter sido proibido neste norte cêntrico geográfico. Então, essa ideia, não é da gente pensar um sentido de decolonialidade em que o norte está invertido, não é? E nós estamos sendo colocados, embora estejamos no sul, sendo colocados como prioridade também. Então, temos lá o Brasil, e não é que o mapa está invertido, não, gente. O mapa foi feito e vocês veem que as letras estão para nós lermos, não é? É para chamar atenção por que a gente sempre estudou que nós estamos no Rio Grande do Sul, nós estamos no final do mapa. Não, nós podemos estar muito mais próximos do início do mapa, não é? Ou seja, como se chama isso? É uma decisão, não é, de fazer o mapa desse jeito, especialmente por uma visão norte-cêntrica. Não é? Aqui uma outra alusão a isso, né? E não só a isso, como também a especialmente os povos originários. Vocês prestaram atenção que a Ana não se refere a povos indígenas, ela se referiu sempre, quando falou com vocês, em povos originários. E até mesmo a gente poderia pensar que não seriam povos originários, porque eles também vieram de algum lugar, eles também vieram da África, passaram, não é, e vieram para a América. Então, são os povos, diria, que estão nesse lugar há muito mais tempo. E que, não é, o Krenak vai dizer povos originários, mas até mesmo teria que ser outro nome a dizer para eles, não é? Mas um dia perguntaram para o Krenak, como tu te sentes como indígena? Ele diz, eu não respondo como índio, como indígena, vocês me deram essa palavra, eu não tenho essa palavra, não é? Então, essa ideia que está nessa figura, especialmente para chamar a atenção que nestes lugares tem povos, culturas, diferenças, não é? Que o movimento de colonização foi esquecendo, como a Ana bem comentou. E aqui, de novo, né, o mapa, não é? De quem é o mapa, Ana? Tu acabou de me dizer. Torres Garcia, uruguaio, ele é artista. Não é? Que problematiza essa ideia da gente sempre dizer, né, o que nos norteia, como dizendo assim, e o Paulo Freire já dizia, o que nos suleia,
não é? Como dizendo que nos orienta, embora a palavra orienta também divide o mundo, não é? Em Oriente e Ocidente. Mas está aí a crítica do artista uruguaio, como também está aí nessa figura a presença, não é, de diferentes etnias que nos formaram ao longo de todos esses séculos. E então o que nós pretendemos pensar, e o texto trabalha sobre isso, é que outra escola nós podemos inventar, não é? Que outra escola que deixa de ser uma escola colonizadora, por conta dela ter ainda trazer esses movimentos colonizadores, que outra escola nós podemos inventar enquanto professores de ciências que somos? Não é? E aí, o que o texto vai dizer, não é? Que nós precisamos, enquanto professores que somos, entender o nosso papel enquanto professor de modo a permitir a construção de um presente mais viável que abrace a diversidade, não é? Qual seja a diversidade. Nós estamos vivendo um momento em que vimos aí assassinato, não é, de um indigenista e de um jornalista, um crime bárbaro feito especialmente por uma questão de lucro, de pesca predatória, de invasão de terras indígenas, não é? Então, é preciso abraçar a diversidade, respeitar a diferença dos povos indígenas, dos descendentes africanos, não é? E nisso, a escola que nós podemos inventar é ter práticas dialógicas imbuídas de posturas críticas. Esse é o nosso papel, levar para a sala de aula, especialmente problematizações desse mundo que vivemos. Isso que eu falo para você sobre os assassinatos, seja antes de Marielle, Moise, Genivaldo, Bruno e do Dom Phillips agora, não é? Nós temos que estar discutindo essas situações que acontecem, não só essas que a mídia coloca, mas as que estão ao nosso redor, não é? Então, uma escola nesse sentido, precisa habitar de forma a respeitar o outro como ser incompleto pela consciência de sua incompletude, não é? E aí uma escola outra implica em institucionalizar, e aí é que eu acho que esse texto tem uma síntese interessante com pensar quais são os conteúdos que são mais importantes numa escola, não é? É apegar-se radicalmente à cooperação ao invés da competição, ao cuidado, à solidariedade e à partilha, não é? Eu penso que muitos dos movimentos na escola são contrários a isso, não é? São movimentos de repreensão, movimentos de reprovação, movimentos de descuido, movimentos de competição, não é? Então, repensar, reconfigurar, reeducar o modo de viver para que, com uma vida outra, se tenha um presente outro. E se temos um presente outro, o que acontece, Ana? Nós vamos alargar o nosso futuro, mas, quer dizer, nós alargamos o presente e vamos ter um futuro tranquilo, que não precisa discutir melhor. Isso. Exatamente. E aí, no final do texto, não é? Acho que vocês lembram, vocês que foram nossos alunos na disciplina anterior, nós trabalhamos com também esse conceito, vindo desses dois livros que estão aí, Decolonialidade na Educação e Ciências e Descolonizando Saberes. Se vocês lembram, dali nós tiramos a nossa proposta do semestre passado. E no próximo texto, não é? Então, aí, um modo diferente de mostrarmos para vocês as referências do texto, não é? As referências usadas nesse texto que foi lido integralmente são Leonardo Boff, o livro do Leonardo Boff, o livro da Raquel Carson,
o livro O Giro Colonial, O Encobrimento do Outro, com Henrique Dussel, não é? A própria encíclica do Papa Francisco é citada nesse texto, não é? Aqui colocamos um fragmento do Paulo Freire, que também sustenta esse texto, assim como esse autor Walter Mignolo, não é? É parte das referências, Aníbal Quijano, esse outro livro, Decolonialidade em Educação, e essa Catherine, como é o nome da... Eu esqueci o nome, deixa eu ver se eu acho ela aqui no texto. O nome dela é com C, Catherine Walsh. Ela é uma americana que se muda para Costa Rica. Equador, não é? Para um país da América, provavelmente Equador, e faz aí a defesa, especialmente dos povos e da cultura ancestral. Essa foi a ideia que estivemos lendo no nosso texto com uma intenção, a intenção de vocês perceberem uma epistemologia decolonial. Não é? A nossa disciplina ela trata de epistemologia, não é? No ensino de ciências, e esse texto tratou disso, uma epistemologia para uma educação em ciências, uma escola outra. No próximo texto, que nós também estamos lendo em grupo, nós estamos tratando da epistemologia, diria, colonizadora, que é a epistemologia que se estuda a partir da Europa e da América do Norte. Né? E também nós vamos fazer, possivelmente, uma apresentação dessas, pensando nos que não estiverem conosco nas aulas. Fica aqui o nosso abraço, não, Ana? Abraço. Tchau, tchau.